Oi pessoal, tudo bem? Obrigada por estarem aqui no meu canal. Sejam bem-vindos à minha casa no YouTube, a casa de vocês, onde a gente troca dicas de decoração, de design de interiores, conversa sobre arquitetura, arte, design, sobre esse universo tão incrível que permeia nossas vidas e torna a nossa vida melhor, que mexe nos nossos lares, deixa a nossa vida cheia de sentido, amor e significado. O vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 dicas de decoração para deixar a sua casa mais bonita. São dicas práticas, imediatas, de fácil implementação, que eu selecionei com base na minha prática no escritório de design de interiores, com a minha prática nos projetos, com a vida no dia a dia na casa dos clientes. E eu tenho certeza que se vocês implementarem essas 10 dicas, a casa de vocês vai ficar muito mais bonita. Pessoal, antes da gente adentrar nas 10 dicas, eu peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E gostando, dar aquele like, de modo que você fique sempre updated, sempre atento e atualizado com o conteúdo rico que a gente passa por aqui. Primeira dica de decoração que eu passo para todos os meus clientes, seguidores, para todos os meus projetos, é substituir a luz branca pela luz amarela. Calma, gente, esse não é um vídeo específico de iluminação. Esse é um vídeo de 10 dicas gerais, práticas e básicas, e eu tô dando aqui uma dica geral sobre iluminação. Se vocês quiserem, a gente pode preparar um conteúdo rico, esmiuçado, onde a gente vai entrar nos pormenores do tipo de lâmpadas e funções. A gente pode até convidar um especialista em luminotécnico para participar desse vídeo com a gente. Mas hoje aqui eu tô dando uma dica geralzona, um basicão que tá ao alcance de todos. Que é o seguinte, aonde tiver a luz branca na sua casa, você vai substituir pela luz amarela. A luz amarela é a luz adequada para os ambientes. É a luz que deixa a nossa casa confortável, aconchegante, elegante, chique, gostosa. É a luz para a gente viver bem. É lógico que existem algumas nuances e especificidades em relação ao uso da luz amarela. Por exemplo, na cozinha e talvez no home office, pode ser que a gente use a luz neutra, que é uma luz um pouco mais esbranquiçada e não chega a ser aquela luz branca. Aliás, vocês sabem exatamente essa diferença de amarelo, neutro e branco? É muito fácil de entender e está ao alcance de todos. Isso, na realidade, gente, é um aspecto relacionado à temperatura da cor. E ela é medida em Kelvin. A gente chama entre 2.700 e 3.000 de luz amarela, conforme essa tabelinha aqui. 4.000 kelvins é a luz neutra, que eu recomendo nos meus projetos usar na cozinha e no home office. E a luz de 6.000, 6.500, que é aquela luz branca, técnica, que se usa em centro cirúrgico, em mecânicas, em atividades técnicas e específicas. Então, assim, de um modo geral, eu recomendo que você substitua as lâmpadas da sua casa por lâmpadas amarelas. E se você por acaso achar, Ai, Cissa, não tá com a intensidade boa, tem pouca luz, tá escuro, não tá confortável, aí isso é um outro departamento relacionado à quantidade de pontos de luz, a dimensão e a distribuição disso, que não é o objeto do vídeo desse canal e que pode ser investigado depois. Mas de um modo geral, se você substituir as luzes brancas pelas luzes amarelas, você vai ter um conforto e uma beleza incrível que vai deixar a sua casa muito mais agradável. Pessoal, a minha segunda dica é em relação à altura dos quadros. A altura dos quadros, segundo a gente faz lá no escritório, a gente posiciona sempre o eixo do quadro, que é o meio do quadro, a 1,50 do chão, conforme esse desenhinho que está aqui. É muito comum as pessoas pendurarem os quadros altos demais, alinhá-los com os alisares, as guarnições, as janelas, e fica uma sensação desagradável. A ambientação não orna, não acontece. Por que isso? Porque o indicado é que a altura do meio dos quadros, elas estejam mais ou menos na vista do olhar do observador. Se você for procurar no Google, você vai ver que a recomendação mais comum é a 1,60. Lá no escritório, ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas não são altérrimas, eu costumo usar o eixo a 1,50. A altura do piso até o eixo do quadro, quer dizer, o meio do quadro,
a R$ 1,50. Com isso, fica aquele clima agradável, onde os quadros estão todos bem posicionados e bem alinhados. A altura é um fator importantíssimo para o conforto visual e para a ambientação da nossa casa. Agora vamos para a terceira dica, que também vou falar de altura. A altura agora do pendente. O pendente de iluminação em cima da mesa de jantar. É muito comum as pessoas colocarem o pendente lá no alto e você não ter aquele ambiente acolhedor, gostoso. Na mesa de jantar, pega a sua treninha da ponta da mesa até a ponta do pendente. Que aqui, nesse aqui do escritório, tá dando aproximadamente 85, 85,5. Poderia ser esse tamanho numa mesa de jantar. Eu prefiro, em residência, dar uma baixadinha. Eu acho que ele pode começar de 75 e ir até 90, que seria alto demais, na minha visão, para uma residência. Mas para um escritório, ok. Então, gente, faça isso na casa de vocês. Dá uma baixadinha no pendente da mesa de jantar e me conta se não vai ficar um clima mais gostoso, a comida fica bem iluminada e fica agradável, bonito, charmoso. É uma dica e é muito comum. Eu visito a casa de todo mundo por aí, é muito comum o pendente lá nas alturas, desconectado. Se necessário, você compra um fio mais comprido, você substitui o fio. É muito fácil resolver isso com um eletricista. Ele adequa essa altura do pendente e vai ficar um show. Vamos agora para a nossa quarta dica, que ela diz respeito aos livros. Sim, gente, livro não é para ficar escondido lá, enfiado na biblioteca, no home office. É claro que livros de trabalho operacional que você está abrindo ali, você é médico, dentista, e você está estudando para um concurso, é claro que aquilo pode estar em cima de uma mesa de trabalho, de um escritório. Mas esses livros também, até esses poderiam fazer parte da decoração. Livro, gente, é uma riqueza da história, da humanidade e que nos acompanha de tempos em tempos. A gente trazer os livros que a gente gosta e livros que podem ser livros de leitura, de romance, livro de arte, livro de arquitetura, livro de gostos específicos como vinho, carro, charuto, relógio, livros de hobby, livro de esporte, livro de conquistas, livros de culinária, por que não? Se você é uma super cozinheira e você adora esse assunto, livro de queijo, gastronomia, livro. Quem vai me falar qual o livro que vai ter na sua casa é você. Traga os livros para a sala, coloca os livros na prateleira, compra livros de arte, aqueles livrões bonitos, bacanas, de viagem, livros de lugares, livros de hotéis, livros que levem vocês a sonhar. Tomem partidos dos livros na decoração, coloca o livro em cima de uma mesa de centro, com um objetinho em cima, um bibelô, um murano, um porta-retrato, um potinho, uma vela. A minha dica é que os livros, eles, assim como os quadros, igualmente os livros não estão abaixo dos quadros, eles são fatores de cor, de identidade, de personalidade na nossa decoração. Então, assim, tragam os livros para a sala, ornem eles junto com os objetos, cerâmicas, porcelanas, que eles são um fator de personalidade, identidade e beleza da sua casa. A quinta dica agora eu vou falar de fotos e portas-retratos. Cissa, pelo amor de Deus, porta-retrato é um excesso, é um exagero. Tem arquitetos e designers de interiores, decoradores, que têm pavor de excesso de porta-retrato. Calma, vamos chegar aqui no meio do caminho. Atualizar os porta-retratos, jogar fora aqueles que estão descascados, caindo aos pedaços, capengas. Aquilo realmente é porta-retrato demais, porta-retrato velho, descascado, dá uma sensação ruim na nossa casa mesmo. Agora, a gente substituir alguns desses porta-retratos, escolher os mais bonitos e colocar em pontos estratégicos, como uma prateleira, uma estante, um aparador, talvez uma mesa de centro, uma mesa lateral, um pouquinho de foto dando personalidade da nossa família. Maravilha! Agora, a dica principal em relação às fotos é você fazer um mural, uma galeria de fotos da sua família, das suas viagens, dos seus gostos, do seu olhar nos corredores da casa. Assim, esse excesso de fotografias na decoração da sala,
que tem muita gente que ama, e também se você ama, se você é o louco da fotografia, também não sou eu que vou ficar aqui te regulando. Mas uma sugestão, uma orientação que eu faço muito nos meus projetos é sugerir que se faça um mural ou um corredor, uma galeria na parte íntima da casa, que não é exatamente na sala, é naquela parte de transição, nos corredores, na circulação, quando você está passando da área da sala, da área social, para a área íntima dos quartos. Eu acho que essa circulação, que às vezes pode ser só um corredor, às vezes pode ser só uma coisa meio quadrada, uma circulação que direcione para as portas, essa parte de circulação é um lugar interessante para as pessoas que gostam de muita fotografia, que colecionam fotografias na casa. Acho que sala com excesso de fotografia, do ponto de vista de estilo e decoração, eu não curto. Eu acho que é mais legal a gente dar uma limpada e escolher as mais bonitas, as mais impactantes e, sem dúvida nenhuma, atualizar e arrumar os porta-retratos. Então, vamos escolher o meio do caminho. Para aqueles que amam muitas fotos, lancem mão, aproveitem os corredores e espalhem estrategicamente pela sala. Para aqueles que são mais comedidos, digamos assim, uma num aparador, numa mesa lateral tá ótima, desde que o porta-retrato esteja em bom estado, posicionado direito e bonito. Pessoal, vamos para nossa sexta dica. Essa daí é o terror e o pânico. A gente precisa ser realista antes da gente tentar arrumá-la. Vamos lá. A minha sexta dica é a limpeza e esconder os fios. Os fios realmente estragam e confundem, sujam a decoração. Só que, na verdade, é que às vezes não tem jeito. Na vida real, na prática, sempre pode ter um cabinho ali invadindo, aparecendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter parcimônia e lidar com a realidade. Porque a gente não está falando aqui com uma mostra de decoração, com um cenário de uma foto para revista. A gente está falando aqui com a casa da vida real, com a nossa casa, com o nosso dia a dia. E a gente, de fato, tem um monte de aparelho, cada vez mais, tem um monte de fios. Com a graça de Deus, as coisas hoje em dia estão ficando um pouco mais Wi-Fi e isso vem melhorado. Eu acredito que a tendência seja cada vez ter menos fios, mas enquanto eles estão por aí e em algum grau eles sempre estarão presentes, a gente pode escondê-los ou pelo menos disfarçá-los. Os fios, na verdade, que mais incomodam, assim, são os da televisão e os da parte de computador, da parte de home office, que é onde a gente, de fato, tem mais aparelho convivendo juntos, são os que mais chamam a atenção. Então, assim, a hora ideal, na verdade, de planejar e de resolver esses fios que depois ficam poluindo tudo, é na hora da reforma. Na hora que você tiver um profissional responsável pela obra e você planejar, aqui vai ter TV, aqui vai ter computador, e na reforma, se possível, embuti-los na parede e fazer um recurso um pouco mais pensado para que esses fios não apareçam. Um segundo momento e uma segunda solução, digamos que a reforma já foi feita, a tomada já está lá e você precisa disfarçar e esconder esses fios. Um recurso maravilhoso é você tomar partido dos painéis e dos tapa-fios ou fundo falso, que são uma série de opções que você trata junto com o marceneiro, com a marcenaria ou com lojas de planejado, onde você pensa, disfarça e esconde esses fios de diversas formas, abrindo armários, subindo fundos ou até mesmo embutindo atrás de um painel. Outro lugar que a gente consegue melhorar, não exatamente esconder, é você às vezes tem aqueles cabos longos demais, aqueles fios que estão posicionados na tomada errada. Às vezes é só de você olhar para o aparelho e examinar exatamente aonde tem tomada na sua casa, às vezes só de... Gente, é bobo que eu vou falar, mas resolve. Às vezes só de mudar o aparelho de lugar e de interruptor,
você já posiciona. Às vezes aquele aparelho está lá cruzando a casa inteira para passar o fio. Dá um jeito de reposicionar no lugar onde a tomada vai ficar mais pertinho. E se for o caso, até chamar um eletricista para diminuir o tamanho do fio, porque às vezes tem determinados tipos de fio que ficam embolados. Então, às vezes, só de você encurtar o caminho do aparelho para a tomada, um eletricista responsável te ajuda com essas instalações com facilidade e tira aquela sensação de emaranhado e de confusão, aquela cama de gato, digamos assim, que são esses fios embolados. Então, assim, primeira coisa, antes de qualquer medida, passa um olho aí na sua casa, vê se não pode reposicionar ou se não dá para dar umas desemboladas e se não tem fios em excessos emaranhados causando confusão e estranheza. Agora, na 7ª dica, a gente vai falar sobre as cortinas. As cortinas dão uma sensação de que a casa está mal cuidada, desarrumada, suja, amassada, soltando fio. Então, assim, gente, cortina é importante. Eu sei que às vezes pode até ser um pouco caro ou demandar uma prioridade você chamar uma pessoa, um profissional, ou uma loja, ou um cortineiro, uma pessoa específica para resolver as cortinas da sua casa. Mas a verdade é que cortina feia transforma em feia demais o ambiente e dá uma sensação de descuido. Uma dica que eu dou em relação às cortinas, é claro que esse não é um vídeo sobre cortinas, existem 1000 tipos e tamanhos e formas de cortinas que dependem do uso e do tipo de janela e do ambiente. Mas, no geral, o que eu vou dar uma dica para vocês é o seguinte: se for cortina de tecido, aquelas cortinas molinhas que a gente abre assim, faça ela até o chão. Porque cortina curta que dá aquela sensação de ônibus-leito, sabe? Que você vê aquela cortininha voando. Faz a cortina de tecido sempre até o chão. Ah, Cissa, eu não posso botar a cortina até o chão porque tem um móvel embaixo, tem um aparador, tem uma cama, tem alguma coisa. A minha cortina tem que parar no parapeito da janela ou ela tem que parar antes. Então, a minha dica que eu dou é o seguinte: lancem mão das persianas, dos rolôs, das romanas, das cortinas que elas não precisem ir até embaixo e que você guarde ela para cima. Essas cortinas de tecido que a gente abre assim, elas só são bonitas indo até o chão. Elas curtas dão uma sensação de que está faltando algo e esteticamente não é bonito. Então, assim, agora, Cissa, não é o caso. As minhas cortinas estão perfeitas, os tamanhos estão corretos, mas elas estão limpas? Manda lavar as cortinas. Olha a bainha da cortina. Esses acabamentos, esses pequenos detalhes fazem muito diferença e deixam a sua casa com uma sensação de desleixo ou de cuidado. Então, gente, passa o olho na casa e resolve a questão das cortinas. 8ª dica, vamos falar agora sobre os tapetes. Assim como a dica anterior que eu falei das cortinas, os tapetes também podem estar sujos, manchados, soltando fio e mal cuidados. Existem profissionais que vêm na sua casa para lavar o tapete. Só de lavar o tapete, deixar ele mais clarinho, mais homogêneo, mais cheiroso, já dá uma sensação de limpeza e de ordem na sua casa. Então, assim, os tapetes existentes, primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, manda lavar o tapete, faz a manutenção no tapete para eles ficarem confortáveis e aconchegantes. Agora, a próxima dica, se você for comprar tapetes novos, procure harmonizar a textura do tapete, a cor do tapete com os demais elementos da decoração. Não compra um tapete muito estranho, muito fora, muito desconectado daquilo tudo que você tem. Porque o tapete, ao mesmo tempo que ele agrega, aconchega, demarca o ambiente, ele dá uma sensação de estranheza. Pode chegar um elemento que pesa a sua casa. Se ele for um tapete muito sintético, muito colorido. É claro que eu gosto de tapete colorido, mas o tapete colorido faz contraponto numa decoração calma, numa decoração mais, ainda que seja colorida, mas que seja mais homogênea. Então, assim, examina os tapetes da sua casa, se eles estão adequados do ponto de vista da textura, da cor, da limpeza e do tamanho. Lembrando que o tapete tem uma função. Claro que ele é um elemento estético, um recurso que embeleza e também enfeia. O tapete, ele tem a função de demarcar o ambiente. A 9ª dica, eu vou falar um pouco sobre um uso cenográfico das tintas coloridas.
que eu acho? Lá no escritório, a gente não tem o hábito de pintar assim, só uma parede atrás do sofá com uma tinta colorida. Ou então assim, só uma parede da sala de jantar com uma tinta. Isso é muito básico, a gente acha que pode dar uma incrementada a mais com o uso das tintas. Uma forma como eu uso cores nas tintas é o seguinte, eu adoro identificar no projeto aonde tem alguma caixa. Caixa, Cissa? Como assim? Caixa, eu vou te explicar. São aqueles ambientes pequenininhos que podem ser um hall, um corredor, uma circulação, que é um ambiente aconchegante pequeno, onde dali eu posso pintar as paredes e o teto da mesma cor. Essa caixa colorida, ela dá uma sensação de divisão de ambiente. Às vezes, antes de entrar numa sala, você passa por um corredor que pode ser todo colorido. E nessa hora, eu recomendo muito pintar o teto também. Você vira a tinta das paredes para o teto e fica uma sensação de uma caixinha mesmo. Esse tipo de recurso de pintar e fazer uma caixa colorida, que pode ser tanto como uma cor mais intensa ou uma cor mais pastel, isso aí seria um outro vídeo para a gente falar dos efeitos das cores. Eu recomendo que a gente identifique no projeto, às vezes é um lavabo, às vezes é um hall de entrada, às vezes é um corredor, às vezes é uma circulação, onde a gente possa fazer daquele ponto um ponto colorido, ou até que não seja uma cor super forte, uma cor que seja diferente das demais paredes do projeto, e não seja aquela coisa meio óbvia. Ah, tá, pega ali a parede atrás do sofá e bota de uma cor. Fica a dica. A 10ª e última dica não poderia ser diferente do que o uso de flores e plantas. Qualquer acabamento de decoração, qualquer clima, qualquer cenário, elas são indispensáveis. Cissa, em seus projetos, não usa, em hipótese alguma, flores artificiais. A gente sempre usa as flores naturais ou as flores secas, naturais desidratadas. Mas flores de plástico por aqui não. Flores e plantas são complementos e finalização e são indispensáveis numa decoração. Eu não consigo nem te dizer se uma decoração começa pelas flores ou ela termina pelas flores, porque se você não puder fazer nada na sua casa, passa na feira, compra um arranjo de flores e posiciona ele num lugar especial, porque só aquilo vai fazer toda a diferença. Uma dica que eu dou em relação ao uso de flores e plantas é você ter sempre os vasos estrategicamente posicionados, de modo que você não tem que ficar pensando aonde vou colocar. Às vezes é um vaso na mesa de centro, às vezes é um vaso num cantinho do aparador, às vezes é um vasinho na mesa de jantar. Lembrando que na mesa de jantar nunca vaso alto demais, porque ele atrapalha a conversa. Ou então até mesmo nas estantes e nas prateleiras. Uma planta que eu uso muito lá no escritório, que eu gosto de colocar caindo nas prateleiras, é a peperômia. Ela é super charmosa e às vezes só uma peperômia numa prateleira de uma estante já dá um clima super interessante. Então às vezes assim, uma orquídea na mesa de estar e uma peperômia caindo da estante, da prateleira, já dá um clima, já dá um perfume, já dá um ar para sua casa completamente aconchegante e cuidado e bonito acima de tudo. Obrigado por terem ficado até a 10ª dica. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, perguntem dúvidas. Falem de qual dessas dicas vocês querem que a gente se aprofunde primeiro. Cada uma das 10 dicas permitem um mar de detalhamentos e de informações. E a ideia aqui nos próximos vídeos atender a essa demanda, a essas dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e até o próximo vídeo.